Olá, queridos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal no YouTube, Paz Church Monte Alegre. Querido, antes de nós darmos início ao nosso Tadel Online, nós temos alguns avisos importantíssimos que você precisa estar ouvindo nesse momento. E como é de conhecimento de todos, a nossa programação presencial nos cultos está suspensa devido ao Covid-19. E hoje nós estamos com essa programação tão maravilhosa que são os nossos cultos online e o nosso Tadel também online. Que oportunidade que nós estamos tendo da parte de Deus para vivermos um novo tempo, uma nova dimensão de experiências que têm sido maravilhosas. Então hoje, querido, nosso Tadel vai ser a partir das 20 horas. Você, querido, que é um líder de célula bem-sucedido, você que é um supervisor de célula, você que é um distrito, vá lá e motive todas as suas ovelhas, querido, para não perder essa palavra poderosa que nós teremos logo mais. E só para reforçar os nossos avisos, querido, as nossas programações não estão acontecendo, mas a nossa secretaria, ela está funcionando de segunda a sábado, tá? A partir das 8 até meio-dia. Nós estamos atendendo os irmãos, nós estamos recebendo os irmãos aqui pela manhã. Você que tem sido tão generoso, querido, para com a obra de Deus, nós queremos aqui estar também louvando a Deus pela sua vida, pela sua generosidade, por você ter abraçado nesse período onde a igreja está sendo desafiada a provar que contribui porque ama a sua obra. Nós queremos louvar a Deus pela sua vida e dizer para você que você tem a liberdade de estar se direcionando aqui à nossa secretaria e trazer a sua contribuição, o seu dízimo, a sua oferta, a oferta da sua célula, e também dizer que para sua comodidade hoje a igreja tem o número da conta que vai estar aparecendo aqui embaixo para você poder fazer o seu depósito online. Que experiência nós temos vivido, querido, de ver Deus suprindo em todas as áreas da nossa vida. E também lembrando, querido, que mesmo não estando tendo culto domingo nas 3 programações, nós estamos ficando em um horário para estar atendendo as pessoas. Você que de repente quer uma oração, você que de repente quer estar indo lá para levar também a sua oferta, o seu dízimo, tem sido levantada uma equipe de pastores para estar lá, querido, orando com você, para estar declarando uma palavra de vitória. E eu creio que esse novo tempo, querido, que nós estamos vivendo vai marcar a nossa vida. Nós temos sido ministrados desde o início do ano que 2020 é um ano do vinho novo, e nós cremos, querido, que a nossa célula estão vivendo um momento revolucionário. Deus deu uma direção para a nossa liderança, aonde minha célula, minha família, estamos nos reunindo em casa, devido a não podermos nos aglomerarmos em nossas células. Deus deu uma direção poderosa para a nossa liderança, aonde nós nos reunimos ali e temos vivido uma experiência sobrenatural. Temos adorado o Senhor, levantado um altar em adoração e intercedido pela nossa nação e declarando que o Brasil, após esse momento aonde nós vamos estar decolando, não será mais o mesmo. Então, eu quero que você possa ir no seu lugar, aonde você estiver, querido. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no nosso canal, você pode estar fazendo a sua inscrição e não esqueça de ativar o sininho para que você possa receber todas as programações daquilo que nós estamos passando para sua comodidade aí na sua casa, querido. Então dá tempo de você estar enviando para os seus amigos, estar compartilhando com os seus parentes. Vai aparecer o nosso endereço aqui também. Então, querido, aí onde você estiver, corre, chama a tua família e vamos juntos estarmos orando para recebermos a palavra de Deus. Nós somos líderes e líderes de sucesso. Eu quero estar declarando aqui nesse momento, Distrito Amarelo, Distrito Vermelho, Distrito Azul e Distrito Verde, se prepare para o grande crescimento e multiplicação que vamos estar vivendo depois desse momento aonde Deus vai fazer nós decolarmos. Amém? Fecha teus olhos. Pai, nós queremos te agradecer, Espírito Santo de Deus, Senhor, por tudo que temos vivido. Senhor, segundo, Pai, nós temos, Senhor, desde o mês de março vivendo um momento de quarentena. E nós queremos glorificar o Teu nome, porque a Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. E eu creio que isso está cooperando para nós nos levantarmos, Pai, com muito mais ousadia, para cuidarmos muito mais daquilo que nos foi confiado.
Senhor, nós vamos receber uma palavra agora com o nosso querido pastor Romário. Senhor, usa ele, Pai, que a tua igreja que está em casa, no lar, nesse momento, Pai, possa abrir o coração para receber aquilo que o Senhor tem para transmitir para nós como tua igreja. E assim nós bendizemos o teu nome e te agradecemos em nome de Jesus. Fica ligado, porque Deus vai falar com você. Olá, queridos, a paz do Senhor a todos. Você que está nos assistindo na sua casa, através do celular, através do notebook, né? Que nesse momento você possa compartilhar o link dessa mensagem para que outras pessoas também possam ser abençoadas. E desde já quero motivar você, querido supervisor, querido líder, né? A estar acompanhando e motivando também os seus liderados, os nossos líderes a estar assistindo, né, o nosso Tadel Online. E antes de nós compartilharmos uma palavra, queridos, com você, eu quero poder orar com você para que essa palavra possa assim causar, manifestar em nós uma transformação para melhor. Aí na sua casa, onde você está, ore junto comigo, né, por essa palavra. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento colocar essa palavra diante do Senhor. Nós sabemos, Pai, que ela é uma semente, que essa semente possa cair em terreno bom e que produza dentro de nós, Deus, uma transformação para melhor. Papai, como liderança dessa igreja que está me ouvindo nesse momento, nossos supervisores, nossos líderes de célula, que essa semente possa cair e manifestar, Deus, uma transformação no nosso interior. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Queridos, mas como você está vendo, nós temos a responsabilidade hoje de compartilhar uma palavra para a edificação de nossas vidas. Nosso pastor, ele tem falado uma palavra e observando essa palavra, né, Deus trouxe uma mensagem ao meu coração. E essa frase que ele tem usado por diversas vezes eu ouvi, né, tudo por causa do Evangelho. Nós sabemos que essa frase é uma frase que o apóstolo Paulo fala, né, na verdade que ele usa em uma das suas recomendações, né, a carta de Coríntios. Mas eu quero que você abra a sua Bíblia aí na sua casa, em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, é onde está escrito essa frase, né, aonde é o tema da nossa mensagem nessa noite. Né, o tema da nossa mensagem é tudo por causa do Evangelho. Está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 23, ele diz: faço tudo isso por causa do Evangelho, a fim de me tornar coparticipante dele. Queridos, é interessante, quando nós olhamos para o contexto desse versículo, nós vamos ver coisas preciosas, poderosas, que o apóstolo Paulo nos ensina. Ele vai falando, né, nessa carta, ele diz o seguinte: sendo livre de todos, se fez escravo de todos, parafraseando aqui, né, por causa do Evangelho. Ele continua dizendo, tornou-se judeu para com judeu, por causa do Evangelho. Para os que estão subjugados pela lei, ele se tornou como se estivesse sujeito à lei, embora ele não estivesse debaixo da lei, por causa do Evangelho. Para os que estão sem lei, ele se tornou como se não tivesse lei, né? Embora não estivesse livre da lei de Deus, mas submisso à lei de Cristo, por causa do Evangelho. Ele continua escrevendo: para os fracos tornei-me semelhantemente fraco, por causa do Evangelho. Ele diz: fiz-me tudo para com todos, parafraseando, por causa do Evangelho. É tão interessante, queridos, mas quando nós saímos desse contexto a qual nós acabamos de falar, para nos ajudar a introduzir esse assunto, mas quando nós saímos desse contexto e continuamos olhando para a vida do apóstolo Paulo, nós vamos perceber coisas interessantes que ele mesmo fala na sua segunda carta aos Coríntios, a partir do capítulo 11, versículo 23. Ele diz o seguinte, que ele trabalhou muito mais, ele foi encarcerado mais vezes, ele foi açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes. Ele diz que 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites, 3 vezes ele foi espancado com varas, 1 vez foi apedrejado,
3 vezes sofreu um naufrágio. Ele diz que ele passou noites exposto à fúria do mar. Muitas vezes ele diz que ele passou por perigos em viagem, perigos em rios, perigo entre os assaltantes, perigo entre os próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, perigo entre os falsos irmãos. Ele diz: trabalhei arduamente por diversas vezes, fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos de jejum. Ele diz: suportei frio e nudez. Ele diz que em Damasco foi necessário ele descer, dentro de um cesto pelas muralhas, por causa que eles queriam prender para que ele não fosse, melhor dizendo, preso. Mas, queridos, diante de tudo isso que nós acabamos de ver, por que Paulo passava por tudo isso? Por que Paulo enfrentava tudo isso? Queridos, será que Paulo queria deixar o seu nome mais conhecido? Será que Paulo passava por tudo isso porque ele queria ser melhor que os apóstolos? Será que Paulo ele passava por tudo isso pensando em se beneficiar? Queridos, não. Paulo ele passava tudo isso. Paulo enfrentava todos esses males. Paulo ele enfrentava todos esses problemas, todas essas dificuldades por causa do Evangelho. Então me ouça nessa noite. Tudo que fizermos hoje por causa do Evangelho será pouco diante dos sofrimentos que Paulo passou. Porém, poderemos dizer: eu também sou um cooperador do Evangelho. Tudo que nós fizermos hoje, querido, e parabéns para você que já está fazendo, que já está cooperando, que já é um cooperador do Evangelho. Mas tudo o que nós fizermos hoje vai ser tão pouco, vai ser tão pequeno diante do que o apóstolo Paulo passou, dos sofrimentos, das lutas, das dificuldades por causa do Evangelho. Mas diante dessa introdução, queridos, surge uma pergunta para nós que somos líderes, que somos supervisores. Queridos, e qual é essa pergunta? A pergunta é: o que eu e você estamos fazendo ou precisamos fazer por causa do Evangelho? Permita-me repetir essa pergunta. O que eu e você estamos fazendo ou precisamos fazer por causa do Evangelho? Queridos, eu quero dar alguns pontos aqui para você. Eu sei que tem muitas coisas que nós precisamos fazer por causa do Evangelho, mas eu quero dar alguns pontos aqui, fazendo uma aplicação em nossas vidas. Por causa do Evangelho, nós precisamos manter uma vida de relacionamento com Deus. Isso parece ser um pouco repetitivo, mas é necessário para nossas vidas que somos líderes, que somos membros dessa igreja. Querido, você supervisor de distrito, de área, setor, você líder, nós precisamos manter uma vida de relacionamento com Deus. E nós falamos de oração, nós falamos de tempo na palavra, de busca com o Senhor. Sabe, queridos, nós precisamos pagar um preço de oração por aquelas pessoas que estão debaixo da nossa cobertura, pelas ovelhas dessa igreja, pelas pessoas que estão ali junto conosco todos os dias. Então nós temos que, por causa do Evangelho, ter um relacionamento com Deus, orar, tirar tempo na palavra, queridos, e a finalidade disso vai ser para que outras pessoas possam ser edificadas por causa do Evangelho. Então, por causa do Evangelho, o que nós precisamos fazer? Segundo, precisamos perseverar, queridos, e jamais desistir. Por causa do Evangelho, nós precisamos perseverar e jamais desistir. Perseverar e não desistir do nosso chamado dentro da visão da nossa igreja local. Eu acredito, queridos, que Deus te chamou para você servir dentro de um ministério da sua igreja local. Talvez como líder, talvez como um colaborador, talvez você está trabalhando no Atmosfera, no Paz Kids, mas mediante o teu chamado dentro da tua igreja local, é o momento agora, querido, de você perseverar, de você não desistir. E como é que eu vou perseverar nesse momento, onde eu não posso ter contato, onde eu não posso estar junto com meu irmão, mas você pode perseverar, orando pelo ministério que você é voluntário, orando pela tua célula, orando pelo Paz Kids e tudo mais.
Então nós precisamos, nesse tempo, queridos, por causa do Evangelho, perseverar e não desistir. Me ouça nesse momento, não é tempo de nós encerrarmos, de nós pararmos, de nós desistirmos, mas é tempo de nós combatermos um bom combate. Não é tempo de nós desistirmos, mas é tempo de nós combatermos um bom combate. Hoje nós sabemos que as nossas células, elas estão funcionando células em família, né? É um tempo tão gostoso, um momento tão bom de nós tiramos em família. Semana que passou, eu reuni a minha família, tiramos um tempo para adorar o Senhor, interceder ali pela nação, pela nossa liderança, pela nossa igreja. Terminamos ali, batemos a foto, colocamos no grupo e foi algo muito legal. Então é um momento de perseverança, queridos. Então não desista, persevere na sua célula em família, persevere no ministério que você foi chamado, seja na atmosfera, seja no Pasquid ou em outro ministério dessa igreja. Talvez você não está ensaiando no street, mas você pode orar por ele agora. Talvez você não está trabalhando no Pasquid, mas você pode orar por ele. Isso é perseverança. Então, por causa do Evangelho, persevere e não desista, porque nossos cultos no templo, por um momento, parou. Mas a igreja que somos nós permanece ativa, permanece viva. Me ouça, o culto no templo pode até parar por um momento, mas a igreja não. A igreja continua adorando, a igreja continua louvando, a igreja continua dizimando, a igreja continua ofertando, a igreja continua orando e assim o Espírito Santo continua trabalhando nas nossas vidas e através de nossas vidas. Sabe, queridos, o Espírito Santo ele continua trabalhando através da igreja do Senhor Jesus. As portas do templo se fecharam por um momento para os cultos, mas as portas das igrejas, que somos nós, continua aberta e nós continuamos adorando, nós estamos louvando, nós estamos dizimando, nós estamos ofertando, porque Jesus disse que as portas do inferno, elas não prevalecerão contra a sua igreja. Então, a igreja do Senhor é eu, a igreja do Senhor é você que está nos assistindo agora. Então, a igreja ela não vai parar. A igreja, na verdade, nunca parou. Ela continua adorando, ela continua ofertando, ela continua dizimando. Sabe que eles têm promessas grandiosas para a igreja do Senhor Jesus. E nada vai nos parar. E por causa do Evangelho, eu digo para você, continue, não pare, não desista, porque coisas maiores e melhores ainda estão por vir para a minha e para a sua vida. Então, por causa do Evangelho, persevere e não desista, mas seja um grande líder motivador. Por causa do Evangelho, persevere e não desista, mas seja um líder motivador. Então, como eu posso ser um líder motivador? Existem muitas maneiras, muitas formas, queridos, de nós sermos um líder motivador. Mas eu quero dar apenas duas aqui para você. Primeiro, como eu posso ser um líder motivador? Queridos, liberando palavras proféticas, sobre a minha célula, sobre as ovelhas que estão debaixo da minha cobertura. Eu posso ser um líder motivador liberando palavras proféticas. Por que eu digo isso? Porque o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios capítulo 14, versículo 13, ele ensinando sobre palavras proféticas, ele diz que essas palavras, elas vêm com a intenção de consolar, de encorajar, mas também edificar. E quando eu começo a liberar essas palavras proféticas verdadeiras sobre a minha célula, sobre a minha igreja, sobre a minha liderança, sobre a vida dos meus irmãos, sabe, queridos, eu estou encorajando, eu estou consolando, eu estou edificando essas vidas. Mas uma segunda maneira que eu posso encorajar, ser um líder encorajador, como é? Eu posso encorajar também, queridos, através das redes sociais. As redes sociais é uma ferramenta poderosa, que nós podemos usar para encorajar outras pessoas. Eu me lembro, queridos, que há algum tempo atrás, trabalhando em uma empresa, onde
Quando nós colocávamos alguém nessa empresa, nós batíamos a foto, postávamos no grupo, e aquelas pessoas que estavam como nossos líderes, né, nos motivavam. E interessante que lá nessa empresa existia degraus, né, de crescimento, e eu estava no primeiro degrau de crescimento, mas o meu líder, quando ele via aquela foto, quando eu postava a foto ali, ele já estava me vendo como alguém que já estava no terceiro, quarto, quinto degrau, né, daquela empresa. Ele estava motivando. Mas, queridos, às vezes nós postamos tantas coisas nas redes sociais, postamos a foto do nosso cachorro, quando nós vamos passear nós postamos as fotos, né? Quando nós saímos com a família postamos as fotos, sabe, queridos, isso não é errado, isso é muito legal, mas sabe, quando você colocar a foto da tua célula no grupo, quando você postar, né, você ali cultuando ao Senhor na tua casa com a tua família, você vai estar motivando teus liderados, você vai estar motivando teus irmãos. Queridos, desenvolva isso. Eu quero motivar você, porque isso é uma forma hoje que nós temos, uma ferramenta poderosa para motivar também nossos liderados, para motivar nossos irmãos. E assim, queridos, por causa do Evangelho, outras pessoas também vão ser encorajadas. Então eu quero motivar muito você a estar fazendo isso por causa do Evangelho. Persevere e não desista, mas seja um líder motivador, queridos. Outra coisa, por causa do Evangelho, mantenha-se fiel. Por causa do Evangelho, queridos, mantenha-se fiel. Fiel com quem? Primeiro, é claro, mantenha-se fiel com Deus. Queridos, mesmo nesse tempo que nós estamos passando, Deus é com você, querido líder, querido membro dessa igreja. Deus, Ele está com você. Deus habita em você através do Espírito Santo. Interessante que Ele está ajudando você nesse tempo, Ele está suprindo as tuas necessidades, Ele está te encorajando no momento de desânimo. Então, por causa do Evangelho, se mantenha fiel, primeiramente com o teu Deus, apesar das nossas falhas, apesar dos nossos erros, mas procure, querido, se manter fiel com o teu Senhor, com o teu Deus, com o teu Pai. Segundo, procure se manter fiel com a tua liderança, sonhando, somando com Ele. Nesse momento, queridos, a tua liderança, a nossa liderança, conta muito com você, conta muito com seu apoio, conta muito com as suas orações. Então, por causa do Evangelho, procure ser fiel à sua liderança. Interessante que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10, quando ele estava, né, escrevendo ali para aqueles irmãos, porque estava tendo divisão ali, né, e a vontade dele é que tivesse unidade, né, ele escreve para aqueles irmãos para que ele viesse ter, né, união, unidade. Ele fala que as pessoas elas deviam falar, pensar e ter as mesmas atitudes. Sabe, queridos, hoje nós precisamos, né, falar o que a nossa liderança fala, pensar de acordo com os pensamentos da nossa liderança, mas também ter as mesmas atitudes, o mesmo espírito de fé, né, termos essa mesma pegada. E assim, queridos, nós vamos caminhar mais, nós vamos mais longe, porque juntos nós somos mais fortes. Então, por causa do Evangelho, querido, por causa do Evangelho, mantenha-se fiel à sua liderança. Terceiro, para nós estarmos chegando ao final dessa mensagem, por causa do Evangelho, mantenha-se fiel. Terceiro, queridos, no dízimo e nas ofertas também. Essa é uma área, queridos, também, que é uma área espiritual também, né? E nós precisamos, por causa do Evangelho, nesse tempo, nós precisamos também, queridos, andar em fidelidade nos dízimos e também nas ofertas. Você que tem caminhado, queridos, nessa área em fidelidade com o Senhor, parabéns, que Deus continue te abençoando. E você que talvez por algum motivo você parou, queridos, deixa eu te falar algo. Por causa do Evangelho, volte, continue a caminhar nessa linha de fidelidade com o Senhor. Só para te encorajar, para te motivar, deixa eu te falar um pequeno testemunho. Alguns anos atrás, na minha vida, né, quando eu vinha de Oriximiná, que aconteceu aquele acidente, onde nós capotamos aquele carro,
E eu tive que pagar aquele carro que não era meu, era emprestado. E ali, queridos, eu tive que vender meu transporte e por algum tempo, um bom tempo eu fiquei ali a pé, indo para a igreja a pé, caminhando. Mas sabe, queridos, durante todo aquele tempo, nós procuramos manter fidelidade ao Senhor nessa área de dízimos e oferta. Sabe, quando nós passamos aquele momento, aquele tempo não foi fácil, foi difícil, mas nós permanecemos fiéis, queridos. Nós falamos isso com muita autoridade debaixo dessa graça de Deus. Nós nos mantemos fiéis. E sabe, queridos, isso trouxe uma consequência positiva para nossas vidas. Hoje nós podemos desfrutar de coisas boas, coisas materiais, que eu acredito que primeiramente é pela graça de Deus, mas segundo, porque naquele tempo de dificuldade nós permanecemos fiéis com Deus também nessa área por causa do Evangelho. E naquele tempo, logo em seguida, uma empresária da nossa cidade se levantou e nos abençoou com uma moto. Depois eu vendi aquela moto, comprei uma outra nova. Depois daquela moto nós conseguimos um carro. Depois vendemos aquele carro e conseguimos outro carro. Mas sabe o que é isso, queridos? Primeiramente a graça de Deus, mas também acredito eu que a nossa fidelidade nessa área de dízimos e oferta também. Então, por causa do Evangelho, queridos, eu quero motivar, encorajar você a não parar nessa área também. E para concluir, tudo que Paulo fazia por causa do Evangelho tinha um objetivo. Qual era o objetivo? Ganhar vidas, queridos. Tudo que ele fazia por causa do Evangelho era para ganhar vidas. Hoje não é diferente. Tudo que a nossa liderança, tudo que a nossa igreja procura fazer é por causa de vidas, é querer ganhar mais vidas e cuidar bem delas por causa do Evangelho. Queridos, então, você que está me ouvindo, você que está aí na sua casa com a sua família, queridos, eu quero encerrar esse momento fazendo uma oração com você, que você possa colocar agora a mão no seu coração e eu quero orar junto com você, pedindo que o Espírito Santo nos ajude a caminhar melhor, que o Espírito Santo nos ajude a permanecer nessa fidelidade, que o Espírito Santo possa nos ajudar, que eles vão nos manter perseverantes e fiéis ao Senhor nesse tempo, porque coisas maiores e melhores estão por vir na minha e na sua vida, na minha e na sua célula, no meu e no seu ministério, em nome de Jesus. Pai, nesse momento, Deus, eu quero te agradecer por essa palavra que foi semeada em nossos corações. Papai, tudo por causa do Evangelho. Paulo sofreu, Paulo foi humilhado, Paulo foi envergonhado, foi preso por causa do Evangelho. Mas ele não desistiu, ele perseverou, ele permaneceu fiel ao Senhor, ele combateu um bom combate. Meu Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos, nossos líderes, nossos supervisores, venhamos a nos permanecer fiéis ao Senhor, papai, permanecer fiéis, papai, não desistir jamais, porque nós acreditamos num tempo melhor, em coisas maiores para a nossa vida. Papai, eu abençoo em nome de Jesus cada líder, cada supervisor, cada membro dessa igreja, cada anfitrião de célula. Papai, coisas maiores e melhores virão para nossas vidas. E eu te agradeço, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, você que está aí nos assistindo, amanhã, que Deus abençoe, que Deus possa, assim, te dar uma célula em família abençoada, cheia do Espírito Santo, na quinta, no sábado. E não esqueça, tire a foto, poste no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, e assim você vai estar glorificando o nome de Deus mais e mais em nome de Jesus, querido. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, a sua casa, em nome de Jesus.